Estamos a viver momentos de alegria na Diocese de Viana do Castelo, de modo especial, na Arquidiocese de Braga, enfim, todo o povo de Deus de Portugal, e não só de Portugal, do mundo, porque o grande arcebispo Dom Frei Bartolomeu dos Mártires foi considerado de virtude heroica e, portanto, canonizado. Vai fazer parte do catálogo dos santos da Igreja Católica. As cerimônias vão decorrer neste próximo sábado na Igreja de São Domingos, onde está o seu túmulo e onde ele viveu os últimos anos da sua vida, e em Braga, na Catedral de Braga, no domingo às 15h30 da tarde. Para falarmos desta grande figura da Igreja e do mundo, temos connosco o Sr. Padre Vasco, parco da Igreja de São Domingos, ou melhor, parco da Paróquia de Monserrate, e que ocupa na nossa Diocese de Viana lugares de relevo, e entre eles sendo chefe do gabinete do nosso Bispo Anacleto, e por outro lado sabemos que tem uma qualificação, vamos dizer, académica, pois teve um doutoramento máxima com laude em Roma. Muito obrigado, Sr. Padre Vasco, de estar aqui hoje conosco. Obrigado pelo convite também. É uma honra para nós tê-lo aqui, e eu gostaria que nos começasse por dar alguns dados biográficos de Frei Bartolomeu dos Mártires. Portanto, o Frei Bartolomeu dos Mártires nasce em Lisboa, nos arredores de Lisboa, e depois vem logo muito pequenino viver para a Paróquia dos Mártires, e nasce a 3 de maio de 1514. Celebramos aí há pouco tempo o centenário, os 500 anos da sua morte. Portanto, depois ele vai crescendo, a figura do avô é muito próxima. Com 15 anos ele sente o desejo de entrar na Ordem Dominicana, vai bater à porta do convento de São Domingos, e então pede para entrar para a Ordem Dominicana. Achavam que não era capaz, ele compromete-se a suportar todos os sacrifícios que comporta esta caminhada. E, entretanto, vai crescendo, vai se tornando também intelectualmente um dominicano com conhecimentos de teologia com algum peso. Depois chegou a ser prior do convento de São Domingos, São Domingos, em Lisboa. Entretanto, depois é professor na Batalha, foi professor em Évora de Dom António Prior do Crato. E depois, posteriormente, já como prior de São Domingos, foi convidado pela rainha e desafiado a ser arcebispo de Braga. E aí começa a cruz dele. Então ele vem para Braga, há todo um esforço por reformar a Igreja. Ele sentia, naquele contexto da Idade Moderna, ele sentia a necessidade de uma reforma da Igreja. Entretanto, começa com algumas reformas, nomeadamente sentindo a necessidade da criação de escolas de formação, o Colégio de São Paulo, que depois entregou aos jesuítas, em Braga, o seminário, o início do seminário, aqui várias escolas de consciência, um pouco por toda a Arquidiocese, que era longa, que ia até Freixo de Espada à Cinta, nomeadamente a preocupação de criar e construir o Convento de Santa Cruz em Viana do Castelo. A preocupação era ter aqui uma comunidade de dominicanos, padres, pregadores, padres que, de certa forma, instruíam as pessoas, e era esta preocupação que ele tinha, uma reforma que tinha que vir do coração, do interior, está aqui em Viana. Um marco é a sua participação na terceira sessão do Concílio de Trento, onde ele realmente foi uma voz presente, porque era o arcebispo de Braga e das Espanhas, e portanto tinha uma ascendência sobre tantos outros bispos, e ele foi uma voz muito forte
nas decisões do Concílio de Trento, que foi um grande concílio, um senhor concílio. Na altura... Padre Vasco Gonçalo Vicente, ele era conhecido no Concílio de Trento, segundo constam nas crónicas, como o Bracarense. Porque precisamente porque vinha de Braga, e Braga tinha essa presença, essa força, tinha uma certa ascendência, rivalizava com Toledo e, portanto, neste território da Península Ibérica, era precisamente o arcebispo de Braga, tinha por si já um peso. Naturalmente, se lhe chamava Bracarense é porque também ele destacava-se, trazia alguma novidade, provocava também no concílio. Sabemos também aquela discussão entre a presença dos cardeais e dos bispos. Os bispos ficavam atrás, os cardeais à frente, e ele sugere que não, que os bispos são de direito divino, devem estar à frente. Os cardeais, por, digamos, hierarquia eclesiástica, devem ficar mais atrás. Portanto, há algumas provocações que ele lança e que torna-se uma figura marcante no Concílio de Trento. A maior provocação foi quando ele disse que a Cúria Romana precisava de uma eminentíssima reforma, a começar pelas cabeças. A começar pelos cardeais, não é? Pelos cardeais. Eminentíssimos cardeais precisam de uma eminentíssima reforma. É assim, não há referência a este dito de São Bartolomeu dos Mares, a esta posição dele O que é certo é que ele contribuiu para uma grande reforma da Igreja, não é? A nível universal, com o Concílio de Trento, mas a nível também local, e que depois ele traz para Braga. E é isso que ele vai fazer depois em Braga, vai continuar aquilo que de certa forma já estava, mas agora com outra autoridade, a fundação definitiva do seminário, formação de sacerdotes, a criação de algumas escolas que vêm, porque a preocupação dele não era só formar sacerdotes, porque havia uma grande ignorância religiosa, mas também formar leigos. E o colégio, eu acho que foi uma visão extraordinária para o tempo, porque a criação do Colégio de São Paulo, que surge no Campo da Vinha e que depois vai, e hoje o Colégio Dom Diogo de Sousa é a continuação, o Colégio do Minho, que foi a continuação de todo este projeto que nasce com São Bartolomeu dos Mares. E é a preocupação de formar leigos, conscientes da sua fé, comprometidos na missão no meio do mundo. E nessa altura, mais ou menos, aparece o catecismo, escrito por ele, o Stimus Pastorum, a Scriptura teológica. A Scriptura teológica, que é, de certa forma, a recolha dos seus compêndios como professor, não é? Estão em latim. E todos os seus documentos, e isto é uma riqueza que temos entre nós, não é só a presença de os seus restos, a sua relíquia, a sua presença, o seu túmulo, mas é todos os seus escritos, é uma riqueza, e para toda a Igreja, para a Igreja Universal. Estão profundamente ligados a esta preocupação que ele tinha na formação da Igreja, não é? A formação dos fiéis, sejam sacerdotes, sejam leigos. E por isso ele tem a preocupação de escrever. O Estímulo de Pastores era um pouco para a sua orientação como pastora, mas depois o catecismo. O catecismo é essa preocupação, onde tem depois, acrescenta como um anexo, uma série de homilias, que é para, geralmente, precisamente para ajudar a que a ignorância religiosa acabe, não é? E instruir na doutrina e nas verdades da fé o povo de Deus. Reparem que o facto de publicar este catecismo levou a que nós agora, com o secretariado, juntamente com o seu bispo, o secretariado diocesano da catequese, na última Assembleia de Catequistas, que foi em Valença, no dia 29 de setembro, então proclamamos São Bartolomeu como patrono da catequese. Ou seja, sem catequese, sem instrução religiosa, portanto, não só de conteúdos, mas espiritual, não temos cristãos comprometidos e conscientes da sua fé. Ainda há pouco eu via lá na biblioteca, em casa, precisamente o catecismo de São Bartolomeu dos Mártires. Já agora vou contar um episódio, como é que eu comecei a conhecer esta figura da Igreja. Estava em Braga a estudar Humanidades e tínhamos como livro de textos
seleta portuguesa, organizada organizada por Abel Guerra. Não sei se o Paulo Vasco estudou por esta Não seleta. estudei, mas já cheguei a folhear. E então, aqui tem um texto, logo no início, o arcebispo e o pastorinho. Conhece Que perfeitamente. conta a passagem no Alto Barroso, não é? Barroso, leu. No inverno, chuva. Vento, frio, neve. E ele guardar as ovelhinhas, o jovenzinho e o Frei Bartolomeu dos Martins. Oh menino, guarda-te debaixo daquela lapa que apanhas menos vento, menos frio. Ele disse, não, que eu tenho que olhar pelas minhas ovelhinhas, senão ao chegar a casa sou capaz de ser castigado e tal. E os que o acompanhavam chegam e ele diz, olha, aprendi agora uma grande lição deste pequeno pastor. Ele até conta nas ovelhinhas e eu. Foram-me confiadas tantas pessoas, qual não deve ser a minha preocupação. Eu vejo nisto uma beleza enquadrada, precisa na paisagem, mas uma beleza de jovenzinho e um arcebispo que para e que diz que este jovenzinho lhe deu uma lição. E ele aprendeu. A humildade dele. Partia da vida, da realidade. E isto é bonito. Nunca mais me esqueci este texto. E esse episódio, depois, o alcance que tem esse episódio. Imaginemos agora um arcebispo que aprende de um pastorinho o cuidado e a atenção para as ovelhas e que ele depois que vai escrever e deixa nos seus escritos a referência de que o pastor tem que andar no meio do seu rebanho. Estávamos a falar do Concílio de Trento e uma das decisões do Concílio de Trento é que os bispos não devem residir nos seus espaços episcopais. Problema da residência. Os sacerdotes devem residir nas suas residências paroquiais, ou seja, estar entre o povo. E é um pouco a imagem de São Bartolomeu, o arcebispo, senhor de Braga e das Hispânias. Portanto, a imagem do arcebispo também era um senhor temporal na altura. Por isso é que muitos fundos vinham da coroa para ele poder realizar as obras que realizou. Mas ele prefere ser um senhor espiritual e caminhar entre o seu povo e ir ao encontro do seu povo. Estamos aqui a vir ao encontro, são perspectivas sempre atuais. Papa Francisco, o pastor deve cheirar as ovelhas do seu rebanho, portanto um Bartolomeu que desce, mas também diz que o pastor tem que residir entre o seu povo e é uma obrigação do Concílio de Trento, é daí que vem, não é? Por exemplo, o Papa Francisco diz os bispos não devem ser bispos de aeroportos, ou seja, andarem sempre de viagem de um lado para o outro, devem estar entre as suas comunidades, que mandou essa boca aí há alguns tempos. Portanto, isto faz-nos lembrar um Frei Bartolomeu que luta precisamente por estes valores, por estas causas e a proximidade. Portanto, esse episódio de São Bartolomeu como menino tem uma força enorme. Muito grande. Depois, mais tarde, encontrei um livro, uma revista, que é de um académico da Academia Portuguesa de História, o Padre José de Castro, que é de Bragança, como sabe. E que foi reitor de Santo António dos Portugueses, em Roma, e na altura ele estava a investigar no jardim, no arquivo do Vaticano. Venerável Bartolomeu dos Martins, isto já foi editado em 1946, quando o Dr. José Marques veio falar no 5º centenário aqui a Viana, estamos a conversar um pouquinho, eu falei deste livro, a dizer, não conheço, José de Castro tem um livro sobre o Venerável Frei Bartolomeu dos Martins, não conheço. Dali a dias recebo um telefonema dele de Braga, assim, Lima, estive com o José de Castro, falei do livro, e ele melhorou o livro e já está a maior um pouquinho. Se quiseres comprar, só em Bragança. Diz que só lá é que eu vendo. Mas eu nunca mais deixei este livro, não sei porquê. O facto é que passaram anos e de modo especial eu gosto sempre de referir aquilo que falávamos há pouquinho, antes do programa, que é Frei João, aqui já em São Domingos, comprar umas fazendas para lhe fazer uma roupinha, e ele disse que não, aproveitem essas fazendas para vestir 2 senhoras aí na rua, e lá lhe disse quem é. Outra vez tinham-lhe dado uma capa e ele viu uma pessoa muito mal agasalhada, e deu-lhe a capa. O Frei João encontra-o sem capa e diz, então, Sr. Arcebispo, estava aí uma pessoa muito mal agasalhada, com frio, e dei-lhe a capa.
E o caso que toda a Ribeira sabe, não é? A senhora que tinha uma filha para casar e não tinha realmente enxoval, nada para lhe dar, e ele combina com ela, diz que ao fim da tarde, tivesse pela janela, que teria deitado o seu leito, e que passou a dormir na cela dele, diz que em cima de umas tábuas. Umas tábuas. Aliás, já vivia em Braga, em cima de umas tábuas. Não conhecia esse pormenor. Isto é eloquente, e é por isso que na nossa Ribeira de Viana a gente entra naquelas senhoras que vendem o peixe lá na doca, vê lá sempre uma imagenzinha pequenina de São Bartolomeu. Vai-se na casa de uma pessoa da Ribeira e tudo mais, lá está num oratóriozinho a imagem de São Bartolomeu dos Mártires. E eu me lembro sempre da expressão que conhecíamos, Vox Populi, Vox Dei. Ele já é santo há séculos. Claro, ele já vive há muito tempo no coração da gente de Viana e sobretudo da gente da Ribeira. Desde o momento da sua sepultura, quando ele faleceu em 1590 e depois foi sepultado aqui na Igreja de São Domingos, e o povo não o deixa ir para Braga, não é? Resiste à trasladação ou levarem o arcebispo para Braga, e a partir daí nasce a devoção profunda ao Santinho, não é? E notamos isso sempre ao longo do tempo, umas alturas se calhar com mais fervor ou manifestando-se mais publicamente, outras vezes menos, mas que São Bartolomeu vive na casa das pessoas da Ribeira, e vive não só no sentido que tem a imagem, tem a pagela, tem a medalhinha ao peito, sei lá, mas vive no sentido do coração. Eles sentem a presença, é o santo protetor, é o santo que acompanha, é o santo que ajuda a resolver os problemas. Ainda hoje eu também uso muitas vezes essa expressão na vida da comunidade. Ele é o que governa as nossas casas, mas também a vida da paróquia. Muito bem, muito bem. Sr. Padre Vasco, vamos continuar no próximo programa a falar do São Bartolomeu dos Mártires. Cadência 3, animação musical. Temos ao teu dispor música ao vivo, DJ e coreógrafo. Cadência 3, animação musical. Proporciona animação em casamentos, batizados, festas familiares e empresariais. A animação está garantida do início ao fim. Cadência 3, animação musical. Não hesite em nos contactar. Telemóvel 930
457 075 ou no Facebook em Cadência 3. Cadência 3 Animação Musical. A tua música preferida, o grupo que te preenche.